Oi, tudo bem? Vamos continuar com o nosso campo geral do nosso querido Guimarães Rosa. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ver algumas temáticas secundárias, né, já que sabemos que a temática principal é a infância, e algumas características universais. O que seriam características universais? Para Guimarães Rosa, o sertão é o mundo. As situações vivenciadas no sertão não são diferentes das situações vivenciadas em outros lugares do mundo no quesito ser humano. No quesito, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu amo, eu tenho tristeza, eu tenho angústia. Nesse sentido, nós temos uma universalização desse regional, ok? Então, vamos lá. O principal tema do livro é a infância, até porque nós temos um garoto de 8 anos que vai passar por um processo de amadurecimento, ok? É um processo doído e, inclusive, a partir do próprio Miguelin, que já não deixa de ser, né, um pouco do próprio Guimarães Rosa, de experiências que ele também viveu, mas é uma criança também, é uma história, é um curso de história que nos faz também perceber, chamar atenção para a nossa própria história de infância. Que tipo de criança fui eu? Eu fui essa criança que via o mundo pelo olhar dos adultos? Eu fui uma criança triste? Eu fui uma criança alegre? Eu fui uma criança que amadureceu? Eu fui uma criança livre que brincou? Eu fui uma criança traumatizada? Que tipo de criança fui eu? Né? Então, são questionamentos, né, que podemos ter a partir da obra. Então, a história vai contar, né, essa questão da família do menino, do Miguelin, quando ele tinha 8 anos. Então, eles moram num trecho de mata, um trecho isolado, numa região chamada Mutum, né? Então, ele tem mais 4 irmãos, o Miguelin tem mais 4 irmãos, e tem um irmão mais velho, que é aquele que não tem uma boa índole. Então, a partir desse primeiro trecho aí, do que está escrito, já dá para a gente perceber a temática da família, a temática da relação entre os irmãos, a temática de quem é o pai, quem é a mãe, como são essas figuras. Nós normalmente tendemos a idealizar, né, as pessoas que amamos. Isso faz parte do processo, é extremamente natural. E existe uma fase, né, para a criança, sobretudo quando ela é menorzinha, ali nos seus 3, 4, 5 anos, a partir dos 6, talvez essa percepção possa começar a mudar, mas aos 8 ela já tem condições de enxergar isso daí, mas existe uma fase em que, para a criança, os pais são perfeitos. Não importa o defeito que eles tenham, eles veem os pais como verdadeiros heróis, né? O afeto da criança, inclusive, ele vem pelo que ela sente em relação àquela pessoa. Não tem a ver com beleza, não tem a ver com corpo, não tem a ver com padrões, não tem a ver com nada disso. Então, a gente vê aqui que a família de Miguelin é uma família como tantas outras. É uma família que vive isolada, vive num lugar isolado, vive numa área que não é urbana, mas se a gente parar para pensar, né, quem é essa mãe, quem é esse pai, há uma história de infidelidade aí, infidelidade pode existir em qualquer relação de família, esteja ela numa região interiorana ou em grandes capitais, né? É uma família que tem irmãos, e esses irmãos, alguns se gostam muito, outros não, alguns têm boa índole, outros não, como em qualquer família, tá? Em qualquer família existe alguém que se destaca pela sua bondade ou alguém que se destaca pela sua maldade. É natural que entre irmãos exista aquele irmão de quem a gente gosta mais, por alguma razão, né? Existe aquele irmão
que meio que faz às vezes de um pai ou de uma mãe, quando esse pai ou essa mãe estão ausentes, seja fisicamente, seja afetivamente. Então, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro quadro que se desenrola aqui, nós já vemos, né, por trás dessa temática central, que é a temática da infância, a questão da família. As relações familiares também é um outro tema que estaria ali, né, dentro de um rol de abordagens que fazem parte dessa novela. Na casa havia também o pai, né, chamado Bernardo, e a mãe, a Nha Nina. Mas o tio Terês, irmão do pai, e a avó Isidra, que era, na verdade, uma tia-avó, tia de sua mãe, né? Além de Rosa, Maria Pretinha, as empregadas. Havia também Mãe Tina, uma velha empregada que tomava cachaça e não dizia coisa com coisa. Além, claro, de muitos cachorros. Junto à família também existiam os vaqueiros que ajudavam no trabalho e interagiam com a família. Então, aqui ainda estamos dentro da temática da família, mas sob uma nova perspectiva. A perspectiva da avó, dos agregados, das pessoas que vêm morar com essa família, né? A questão dos empregados, das pessoas que ajudam, que tomam conta de algumas tarefas, sobretudo das tarefas domésticas, que acabam sendo pessoas da família, que acabam sendo pessoas que vão conviver, né, com as nossas intimidades, com a nossa privacidade, muitas vezes. A privacidade tem um certo limite. Então, quem são essas pessoas que estão junto com a família? Né? E quem são essas pessoas que se agregam às muitas famílias que existem no Brasil? Então, logo que a história começa, Miguelinho está voltando com o tio Terês, porque ele tinha ido passar umas férias na casa do tio Terês, e inclusive foi batizado lá. E aí, nessas primeiras páginas, né, Miguelinho e o irmão, aquele irmão preferido dele, que é o Dito, que é o mais próximo, o mais companheiro, eles ouvem uma briga do pai com a mãe, em que o pai está gritando e ofendendo a mãe. E é muito interessante porque as palavras utilizadas pelo pai para ofender a mãe, elas não aparecem aqui, elas não são descritas aqui. Até porque, como a história é contada sob a perspectiva de uma criança, né, talvez o Miguelin não tivesse a dimensão do que estivesse por trás de um palavrão. Porque muito provavelmente aqui nessa discussão, e já sabendo qual é o motivo da discussão, são xingamentos que ofendem, inclusive, a própria honra da mãe, né? Então, existe um certo pudor aqui em não se revelar quais são esses xingamentos, né? Essas ofensas. Então, Dito diz a Miguelin que o pai não quer que a mãe converse nunca mais com o tio Terês. E há também uma questão importante aqui, que é o irmão mais novo do que Miguelin, né? Que diz, olha, papai não quer mais falar com mamãe. Ele explica a cena para Miguelin. Então, desde o início da história, Dito já aparece como alguém que se preocupa com aquele irmão, né? Querendo trazer informações, querendo destrinchar para ele um mundo que ainda não seja tão interpretável, né, aos olhos dele. E a gente sabe que a briga é porque o pai está colocando em xeque a traição da mãe com o tio Terês, que é o irmão dele. Né? Então, ele deve estar ofendendo bastante e deve ter proibido o tio Terês de entrar na casa. E daí o Dito vai dizer para o irmão, olha, papai não quer mais que mamãe, né, veja o tio Terês. Então, Miguelinho entendeu tudo tão depressa que custou para entender, né? Isso aí, inclusive, é um trecho retirado da própria cena. Então, ele entendeu tão depressa que custou para entender, soa contraditório, mas não é. Ele entendeu tão depressa que ele queria negar aquilo que ele estava ouvindo, porque é muito cruel para uma criança de 8 anos ouvir uma discussão entre pai e mãe e, no meio dessa discussão, descobrir, né, que tem ali um tio envolvido na história. Então, quando se diz que custou para entender,
É porque existe uma certa lacuna, um certo delay, né, para que a gente aceite aquela verdade, né? Mas ele entendeu muito rápido, né? Ele só não queria aceitar o teor da informação. Então, Miguelin concluiu rapidamente que a mãe e o tio Terês deviam estar traindo o pai, né? Mas é exatamente o que a gente viu agora. É como se o escritor, o narrador, quisesse que a gente se colocasse no lugar daquela criança. Como é difícil para ela ouvir isso aos 8 anos de idade, né? E ele amava o pai. Então, como não entender o pai e como, ao mesmo tempo, não entender a mãe, porque ele também ama essa mãe, né? Então, ao escutar a mãe chorando, conhecendo o gênio do pai, ele sabe que o pai vai bater nela, né? Que os dois estão brigando. Então, ele corre para a mãe e abraça a mãe, né? Que estava ajoelhada. E ele abraça para proteger. E aí, nesse momento, toda a raiva do pai se volta contra ele. E é Miguelin quem apanha no lugar da mãe. Então, uma temática que a gente pode ter aqui, desmembrada da temática da infância, é exatamente a relação entre pai e mãe. Como é que é essa relação? Essa relação é saudável para a criança? Não é saudável para a criança? Essa relação está permeada de carinho, de afeto, ou ela está permeada de traição, como é o caso aqui? E é um gesto muito nobre, o gesto de Miguelin, o gesto de correr para a mãe e abraçar, né, para evitar que a mãe apanhe e ele apanha por ela. Então, tem uma questão aqui de amor, uma temática de amor, filho e mãe, que está muito intensa, né? E um dia, nesse caminho, surge tio Terês pedindo para que Miguelin levasse escondido um bilhete à sua mãe. Então, aí, como é que fica essa criança que ama o pai, que ama a mãe, apesar de tudo, levar um bilhete do tio Terês para a mãe é trair o pai. E é alimentar algo que talvez uma criança não deseje, que é exatamente a separação dos pais, né? E é muito interessante a resposta que o Miguelin vai dar para o tio, né? Então, apesar de gostar do tio, Miguelin sabia que aquilo era judiação com seu pai. E do alto dos seus 8 anos, ele ficou perdido, sem saber o que fazer. Não conseguia decidir o que era certo e o que era errado, né? Pensou até em dizer que estava doente, só para no dia seguinte não ter que ir na roça levar comida. Mas criou coragem e foi, né, quando o tio Terês apareceu, começou a chorar e disse a verdade, que não tinha tido coragem de entregar o bilhete. Tio Terês compreendeu e enxugou as lágrimas do menino, avisando que estava indo viajar, morar longe dali. Então, o bilhete provavelmente era avisando a mãe de Miguelin que ele estava de partida, né? Ele viu que não adiantava mais ficar ali, que ele ia prejudicar muito mais a vida dela, né? E que era melhor partir. Mas Miguelin não conseguiu entregar esse bilhete. Então a gente sente nessa criança uma personalidade muito amadurecida, junto com traços de criança. Isso vai estar muito junto na história, né? Então é uma criança que praticamente é obrigada a crescer, é obrigada a refletir sobre determinados temas que nem seria da ossada de uma criança, né? Mas que ele precisa até pela própria sobrevivência. E é muito honrado da parte de Miguelin não entregar esse bilhete, né? Então a temática do amor também está muito presente aqui. Um amor que não é mais só o amor de um filho por uma mãe, mas é o amor de um filho que honra a relação entre os pais. Miguelin entrou em uma fase de tristeza tão grande que ficou doente. É muito provável que nessa época, né, o adoecimento psíquico, ou o que a gente chama de saúde mental, não fosse exatamente abordado, né? Mas também é muito provável que o Miguelin esteja sentindo tenha caráter emocional, seja devido a todas essas dores que ele está enfrentando tão jovem, né?
talvez, quem sabe, um indício aí de um provável processo de depressão ou uma angústia, né, devido a tudo que ele está vivendo. Então, quando sarou, todos davam muito serviço para ele se ocupar e não pensar na morte do irmão. Então, assim, justifica-se, né, ele está triste, até porque esse irmão morreu, mas ele fica doente novamente, né? Porque não se sara uma dor psíquica com uma medicação. É muito mais do que isso. Então, o autor não nos conta da última doença, mas como a barriga estava cheia de pintas vermelhas, deveria ser um sarampo ou alguma outra doença que costuma ser comum em criança. Ainda de cama, Miguelinho ouve um dia uma grande gritaria e fica sabendo que o pai havia matado o vaqueiro Luiz Altino e depois se matado, enforcado. Tio Terês, que estava trabalhando longe, quando soube da morte do dito e do irmão, voltou para casa para trabalhar na roça e ajudar a cunhada, de quem, obviamente, ele gostava. Então, são muitos acontecimentos, é muito entrelaçamento emocional e é muito pesado para uma criança de 8 anos. E o reflexo do adoecimento psíquico vai no corpo, vai em determinadas doenças, vai em determinadas limitações desse corpo. E a gente vai sentir uma certa fragilidade em Miguelin, do ponto de vista da doença. Ele, inclusive, pensava que ia morrer, dizia que ia morrer, né? Ele tinha uma percepção muito estranha do lugar que ele ocupava nesse mundo. Mas não é para menos, o irmão que ele mais amava morre, o pai, ao mesmo tempo que morre, se revela assassino. Né? E o tio Terês, que também não dá para julgar, quando ele sabe da morte do irmão e sabe de tudo que está acontecendo, ele volta. Ele volta para ficar com a cunhada? Ele volta para ficar com a mãe de Miguelinho? Sim, eles se amavam, provavelmente. Né? Mas uma mulher ficar sozinha naquelas condições era praticamente uma sentença de morte, porque ela ia ser muito julgada pela sociedade, sem contar que ela não ia ter renda para sustentar a família. E ele vem para ficar com ela, sim, mas também para dar alguma dignidade à vida daquela família. Então, a gente sente aqui a questão da temática de que a vida tem aspectos na vida que são muito relativos e que a gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que está por trás da narrativa de cada uma delas. E aí, um dia, quando Miguelinho já estava melhor, aparecem 2 homens no sítio. Um deles era médico, a gente já sabe, né, que isso aqui aconteceu, e que esse que é médico desconfia que o Miguelinho é míope e vai falar com a mãe dele e faz alguns testes, né? E comprova que ele precisa realmente usar óculos. O livro termina com Miguelinho, na hora de ir embora, pedindo os óculos emprestados ao Dr. Lourenço, mais uma vez para poder enxergar cada membro de sua família e a beleza do Mutum. Então, aqui a gente tem uma metaforização do nosso olhar sobre as pessoas, sobre a paisagem, sobre a vida, que é intenso. Não é simplesmente uma criança míope que faz uma correção dessa visão por meio dos óculos. É uma criança que aprende a olhar para o ser humano de uma maneira diferente. É uma criança que aprende a olhar para o seu arredor de uma forma diferente. É uma criança que aprende a olhar para si mesma de uma forma diferente. Né? Então, a temática aqui, com certeza, é o amadurecimento. É o amadurecimento do olhar de alguém que sofreu, que adoeceu, que ponderou e que agora quer sair. Quer sair para construir sua própria história, quer sair para construir o seu próprio olhar. Né? Para ter sua própria identidade, para construir sua singularidade, como é o desejo de qualquer ser humano que queira, de fato, ser livre e autônomo. Então, as características universais, né? Mesmo sendo ambientada no sertão de Minas, trata-se de uma história universal.
A história de vida, a história de família, a história de percalços, a história de traumas, a história de traições, isso é universal. As inseguranças de uma criança como Miguelin são inseguranças comuns a uma grande parte das crianças em qualquer lugar do mundo. Imaginemos, por exemplo, a insegurança das crianças que estão vivendo a guerra Israel com a Palestina, com o Hamas. É uma insegurança terrível, né? Traições e brigas por motivo de ciúme também é uma questão universal. A história é escrita em terceira pessoa, mas o narrador não é onisciente. Ele não sabe tudo, ele sabe tudo sobre Miguelin, mas ele não sabe tudo sobre todos e sobre tudo. Então, ele acompanha Miguelin, só vê e sabe o que Miguelin sabe. E isso é importante, porque nos dá o tempo todo a perspectiva da criança. A narrativa é sob a perspectiva dessa criança. É o que Miguelin consegue ver que o narrador também consegue ver. Enxergamos a história pelos seus olhos, pelos olhos de Miguelin, mesmo não sendo em primeira pessoa. Tudo indica que o tempo da narrativa está situado em algum momento durante a República Velha, né, entre 89 e 1930. Então, aqui está um trecho que nos faz deduzir isso. Era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que acharam caída na enxurrada, num tempo em que mamãe nem não era nascida. Então, não existe algo explícito, informação explícita de que a história se passe nesse período. Há indícios. E esse trecho é um desses indícios. Quanto ao espaço, a narrativa se passa no estado de Minas Gerais, o narrador até menciona alguns lugares, como Vila Risonha de São Romão, Vereda do Coxo, Tabuleiro Branco, Mutum, né, que é onde eles vivem. Os estados mais influentes eram Minas Gerais e São Paulo, né? E aí a gente sabe que havia a chamada política do café com leite, né? Também chamada de República do Café com Leite. E aí, esse período, ele é muito marcado pelo autoritarismo, pela violência, né? Alguns tinham privilégio, outros não, e é o que a gente vai perceber ali com essa população. Essa população aí não é privilegiada, né? Esse núcleo aí não é privilegiado. O narrador, né? Então, o narrador, ele vai ser um narrador muito complexo, já que a história é narrada sob a perspectiva de Miguelin, mas não é em primeira pessoa, não é Miguelin que narra, mas o narrador sabe o que Miguelin sabe, né? Então não se usa um pronome eu, você tem a terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa ciente do que se passa nessa primeira pessoa, Miguelin. As marcas de oralidade, assim como a interação verbal entre os personagens, se dá pelo uso do discurso direto, que é aquele de falas. O discurso indireto também está presente, que é quando o narrador apresenta aquela fala, ou o narrador é porta-voz da fala desse personagem. Nas considerações finais, né, isso aí é uma consideração do professor Luiz Roncari, professor de literatura da USP, não há síntese que dê conta de Guimarães Rosa. Seria quase a sua negação, já que a sua verdade maior está mais, como ele próprio diz, na sua travessia, quer dizer, na passagem de cada uma de suas palavras, frases e acontecimentos, do que na chegada ao final. Então, sintetizar uma obra de Guimarães é praticamente uma missão impossível, porque não basta a gente dizer a história de um menino que nasceu aqui, aqui, aqui. Não. Cada trecho dessa obra ela vai ter uma particularidade por causa da riqueza da linguagem, por causa da riqueza do estilo, por causa da universalidade temática, por causa de muitas coisas, né? Então, Guimarães é um escritor múltiplo, tá? Então, assim, o que interessa é exatamente a travessia, o que está acontecendo ali. Não é saber como termina nem como começa. E aí, vamos aos exercícios. Sobre as características da prosa de Guimarães Rosa, é correto afirmar. Observa-se o tratamento estético dado à matéria-prima da literatura, a palavra. Para Guimarães Rosa, a forma, o metro e o ritmo são elementos indispensáveis às suas narrativas. Não é exatamente indispensável, é algo que ele valoriza,
mas você não vai encontrar apenas isso. Na 2, a linguagem de Guimarães Rosa é permeada por neologismos, arcaísmos e pela exploração sonora, sintática e semântica do português. Sim, arcaísmos são expressões mais antigas, que vêm exatamente nas marcas de oralidade da fala do sertanejo. A 3, uma das principais características da obra de Guimarães Rosa é a reflexão sobre a criação artística. Para o escritor, a poesia é fruto de um trabalho árduo, racional? Não. O que está sendo dito aqui sobre a poesia é o que defendem os parnasianos, que é uma tendência literária da segunda metade do século XIX, já no final do século XIX. Tá? Guimarães valoriza isso? Sim, mas não apenas isso. O escritor apresenta momentos de intenso intimismo, apresentados por meio de uma linguagem elevada e abstrata e com imagens recorrentes, retomando assim os ideais dos escritores simbolistas. Não, ele não retoma o simbolismo. O simbolismo é mais espiritualista, o simbolismo é mais para você decodificar, é muito do místico, vai muito para esse aspecto místico. Então, apenas a 2 está correta, é a nossa alternativa aí a ser marcada. A narrativa desenvolve-se num universo fantástico corroborado pela subversão da linguagem. Bom, o universo, ele não é um universo fantástico, ele é um universo real. Mas ele transpõe, ele vai para além do real sem ser surreal. Lembram disso? E nós falamos disso, eu acredito que na aula anterior, foi na primeira aula. Então, para ser fantástico, precisaria ser surreal. Precisaria estar totalmente fora da realidade, ser uma realidade criada, ok? Não retrata as experiências afetivas entre Miguelin e outras personagens, muito pelo contrário, só retrata. É escrita em terceira pessoa, mas a história é filtrada pela perspectiva do menino Miguelin. Sim, então apenas a 3. Miguelin olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas, via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O Senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelin ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o Senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelin também carecia de usar óculos dali por diante. O Senhor bebia café com eles. Era o doutor José Lourenço, do Curvelo. Tudo podia. O coração de Miguelin batia descompassado. Ele careceu de ir lá dentro contar a Rosa, a Maria Pretinha, a mãe Tina. A Chica veio correndo atrás, mexeu. Miguelin, você é piti cego. E ele respondeu, Donazinha. Quando voltou, o doutor José Lourenço já tinha ido embora. Então, os diminutivos do segmento contribuem para criar uma linguagem objetiva? Não. Ele está super feliz porque está conseguindo enxergar as minúcias do que ele não via antes. Arcaica? Também não. Né? Não é de outra época. Afetada? Não, não é afetada. Não está afetada por sentimentos pesados ou teria um peso negativo. Então, ela é afetiva, é por afeto, é por carinho, ele está maravilhado, ele está feliz. Né? Então, letra B, afetiva. Ah, tio Terez devia de ir embora, de ligeiro, ligeiro, senão o pai já devia estar voltando por causa da chuva. Então, vamos ver aqui. O narrador figura-se como um adulto, a fim de contar efetivamente a história. Aqui nós já temos um problema, porque o narrador, tudo que ele vê pelos olhos de Miguelin. Então, ele não está se colocando na posição de um adulto. A gente já sabe como é que funciona, né, a figura do narrador nesta obra. A intertextualidade presente no trecho, a repreensão de vovó Isidra em relação ao ato do filho, é uma das várias referências à religião feitas ao longo da obra, justificáveis pelas fortes tradições sertanejas. Aqui a gente vai ver uma relação com Caim e Abel, né, que é exatamente uma intertextualidade.
E é para a gente marcar a incorreta, tá? Então, aqui eu não li a alternativa A até o final, fiquei só com a questão do adulto, né? Mas aqui, sim, o narrador figura-se como um adulto, ele não deixa de ser adulto. Ele vai contar efetivamente a história, sob o olhar de Miguelin, ok? Então, a última, o que tem funções distintas no trecho? O primeiro é um pronome relativo, que retoma o nome de Caim. Então, nós temos ali, o pai já devia estar voltando por causa da chuva, podia sair homem morto daquela casa. Vovó Isidra xingava tio Terês de Caim, que matou Abel. Então, quem foi que matou Abel? Caim. Então, o que realmente é um pronome relativo, ele guarda relação com a palavra que vem antes, que é Caim. E o segundo é uma partícula expletiva ou de realce. E aí, com a gente indo mais adiante, Miguelin tremia, receando os desatinos das pessoas grandes. Tio Terês podia correr, sair escondido pela porta da cozinha. Que fosse como se já tivesse ido há muito tempo. Então, fosse como se já tivesse ido há muito tempo. Não precisaria do quê. Então, quando a gente pode retirar o que, ele está apenas realçando, a gente chama isso de expletivo ou partícula de realce. Então, está correta, tá? Então, recapitulando, a B e a D estão corretas, lembrando que a letra A, em princípio, né, eu fui ler que a figura do narrador, ele se portava como adulto, mas não, ele é um adulto, só que ele vê a cena da perspectiva de Miguelin, tá? Então, está correto. E a incorreta é a expressão de ligeiro, ainda que apresente o modo com o qual tia Terês devia ir embora, não pode ser considerado um adjunto adverbial do verbo ir, pois tem a estrutura de locução adjetiva. Não. Né? É um advérbio, sim. A tio Terês devia de ir embora de ligeiro. É como se ele estivesse dizendo ligeiramente. É como se ele estivesse dizendo muito ligeiro, muito rápido. Então, sim, é a forma como ele vai embora, né? Então, não é a estrutura de uma locução adjetiva, mesmo vindo com o D. O D, aí, o D ligeiro, é exatamente aquele processo de criação poética que faz parte da linguagem do próprio Guimarães Rosa, tá? Não faz disso aí uma locução adjetiva, é de fato uma locução adverbial, é uma adjunta adverbial. Então, letra C para ser marcada. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre campo geral, espero que estejam gostando de saber um pouco mais sobre Miguelin e de se identificar com Miguelin, né? Porque eu acho que nós todos somos um pouco Miguelin, ok? Então, até a próxima aula.